Olá, eu sou o acadêmico Jardel da Mota Pacheco, a cadeira número 20 da nossa Academia Brasileira de Cultura Leonística. Sou associado do Lions Clube Novo Hamburgo Centro, Distrito LD2. Estarei nesse momento então falando sobre a interseção entre as causas globais e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, dois pontos que já foram abordados até aqui, então cabe a nós fazer essa interseção entre estes dois pontos importantes. Por que que Lions, então, precisa das causas globais? Ah, é porque elas dão foco, elas dão priorização ao serviço, evitam a dispersão e permitem somar esforços em escala mundial. Elas fortalecem a identidade e a marca com uma narrativa e com ícones que já é conhecido dos leões de forma consistente. Elas facilitam a medição de resultados através do Lion Portal, ou seja, Lions Internacional mede o seu impacto, né, também através do serviço, e a gestão por metas, né, que os líderes trabalham através de uma equipe chamada Equipe Global de Ação e desenvolvem metas em várias áreas dentro da associação. E também as causas globais elas podem facilitar a, a abrir portas para parcerias, para financiamentos, como a própria LCF, que é conhecida, né, que é a Fundação de Lions Clubes Internacional, e também com outros parceiros e entidades, né, que vai poder ser percebido ao longo da fala posteriormente. Elas aceleram e também facilitam, né, a reprodução de modelos, os treinamentos também, aumentam o engajamento, especialmente de jovens, a oferecer um propósito claro e também um impacto que é comprovado hoje pela nossa associação. E torna a organização mais resiliente. Ela fica preparada para prevenir e responder a riscos como desastres, saúde pública e também do nosso clima. Certo? Agora, por que, que o mundo precisa dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Por que, que a gente precisa das ODS? Eu acho que antes dessa pergunta, a gente tem que responder uma outra, que é por que, que o mundo precisa da ONU? Certo? O mundo ele precisa da ONU porque ela oferece um foro legítimo universal, tá? Para prevenir guerra, mediar conflito, estabelecer regras comuns, direitos humanos, direito internacional, o clima, coordena a ajuda humanitária e o desenvolvimento de saúde, alimentação, né? Enfim, refugiados. Ela dá voz a países menores em decisões globais e organiza missões de paz e respostas de crise, como desastres, pandemias, e mobiliza parcerias e dados. Ela tem um conjunto de dados que nenhum país de forma isolada consegue reunir. Tá? Em linhas gerais, é um mecanismo que transforma os interesses nacionais dispersos, né, em uma ação coletiva para a segurança, dignidade e o progresso compartilhado. Então, agora que a gente pode dizer assim, de por que, que a gente precisa da ONU, né? Por que, que o mundo então precisa das ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Porque eles dão uma linguagem comum para governo, empresas e a sociedade. Tá? Ele transforma boas intenções em metas mensuráveis, coordenam e dão escala a iniciativas locais, evitando duplicidades, colocam a equidade e a prevenção no centro, reduzindo desigualdade e fortalecendo saúde, educação, cidades e clima. Ativam parcerias efetivas, então, ou seja, os ODS, né, podem ativar parcerias compartilhando recursos, tecnologia e logística. Aumenta a transparência e a responsabilização, reduzindo aqueles selos, né, de conformidade que muitas vezes acabam sendo apenas um selo publicitário e foca em resultado verificável. Ou seja, ele é um roteiro prático, então, para converter serviço em investimento em impacto sustentável. Então, o serviço dos leões, dentro das causas globais, contribuem para a realização das ODS, tá? Então, dos ODS. Então, a realização dos ODS também depende do envolvimento de organizações voluntárias,
que conectam as estratégias e iniciativas governamentais com ações comunitárias complementares, porém essenciais. Tá? Lions tem uma parceria com a ONU há mais de 75 anos e o Serviço dos Leões dentro das causas globais contribui para a realização dos ODS. Por que então fazer essa ligação entre as causas globais do nosso movimento leonístico e os ODS? O primeiro ponto é a credibilidade e o posicionamento. Falar a língua dos ODS coloca o Lions no mapa de impacto global. Como digo, prefeituras, empresas, universidades e mídia. Ou seja, a gente entra num mapa global onde já se fala e já se trabalha tendo essa linguagem, certo? As parcerias também, elas podem ser melhores através da ODS 17. Ela facilita afirmar essas cooperações com quem já usa o ODS como critério, né? Então, exemplo dos ECGs, né? SGs de empresas, editais públicos, as próprias universidades. A captação de recursos também, os projetos com ODS bem definidos, são mais financiáveis, né? Um exemplo já, a própria LCIF, que é conhecida nossa, do movimento leonístico, mas também leis de incentivo, fundações, doadores corporativos, já falados, né? A medição profissional de impacto, então, o ODS ele se torna um guarda-chuva de indicadores. Ele também, a gente pode melhorar também no reporte de Lion Portal, a gente pode arriscar até fazer lançamentos nos lançamentos de Lion Portal pela GST, enumerar também os ODS que aquela ação ela tá ligando, né? Também na parte de vitrine mídia, ou seja, a forma como a gente se comunica para fora, projeto alinhado à ODS específica dentro da chamada ou do texto, ele rende uma pauta e também permite contarmos histórias de forma um pouco mais consistente com a linguagem que está sendo adotado lá fora também. Outro ponto também que é interessante fazendo essa ligação, a atratividade para voluntários jovens, tá? A geração que busca propósito, então os adultos jovens hoje, boa parte deles entendem os ODS. Pode facilitar então o processo de recrutamento quando a gente se posiciona falando dos ODS que a gente atende, tá? E podem imaginar, Léos, calouros de universidade, trainees, né? Eu posso dar um exemplo recente, o meu distrito fez um treinamento para os futuros presidentes de clube no ambiente de uma universidade onde todos os ODS estavam estampados por quase todos os vidros daquele local, ou seja, num espaço que é utilizado para se relacionar com a comunidade. Eu achei muito interessante essa experiência também, né? Outro exemplo foi da escola do meu filho, dos meus filhos, aonde veio uma pesquisa de opinião, vindo de uma rede maior, obviamente, e nela perguntava se eu identificava quais ODS a minha escola dos meus filhos estava atendendo através do seu trabalho. Então, para ver que isso não fica restrito a apenas uma fala, a apenas uma agenda, já é algo dentro da sociedade. O alinhamento com políticas públicas também é interessante, né? Conforme já falado, fazer essa conversa com secretarias através de métodos oficiais, falando em ODS também. A continuidade entre gestões, ou seja, os ODS, elas são uma agenda de longo prazo, não de um presidente, de um governador, quando termina a gestão, zera tudo. Tá? A gestão de riscos também, projetos que estão conectados com o ODS, água, saneamento, clima, é uma ação, então, prevenindo crises, evitando apenas ações de forma reativa. A reputação e governança também é interessante, a transparência de metas e indicadores vai, claro, reduzir ruído, mas também fortalece a confiança interna dentro do marketing social e não apenas um selinho lá, né, de que é amiga de não sei o que, mas na prática não está fazendo isso, tá? E o aprendizado em rede, quem está conversando através de ODS permite comparar projeto, ações e iniciativas, né, sejam de lá, sejam de fora também, tendo boas práticas e evitando reinvenção. Okay? Então, o nosso movimento, preocupado com isso, já tem um material chamado Prestação de Serviços pelas Causas Globais e os ODS. É um manualzinho bem legal, feito por Lions Internacional. Se tu pesquisar esse título ali no Google, vai encontrar para download
dos primeiros resultados, então, esse material. E eu vou apenas fazer rapidamente algumas passagens aqui, fazendo essa interseção, essa ligação entre causas globais e as ODS que já foram bem faladas aí no nosso evento. A causa global da fome, pegar um exemplo então de evento de alimentação comunitária, ela pode se enquadrar, fazer interseção com a ODS 2 e a 17, tá? A conscientização, introdução e defesa de fome e nutrição também 2 e 17. A causa global do meio ambiente, o plantio e cultivo de árvores pode se enquadrar nos ODS 15, no 3, no 17. No câncer infantil, boa parte das iniciativas aqui mencionadas se enquadram com as ODS, os ODS número 3 e 17. Então, apoio ao paciente e à família 13 e 17 é um exemplo aqui que também encontra nesse manual. Na causa global da diabetes também se enquadram muito no 13 e 17, ou seja, grupos de apoio aos diabéticos. É um exemplo de projeto que pode fazer essa relação, como assim como outros. Na visão, coleta e reciclagem de óculos também, a ODS 3, a 17, a boa parte deles 13 e 17. O socorro após catástrofes também tem respostas a emergências, os ODS 11, 13, o 1 e o 17, um exemplo. A juventude, um programa legal como é o Lions Quest, pode se enquadrar nos ODS 4, 3, 17. Educação e alfabetização, o 4, 1 e o 17, também um exemplo. Os outros serviços humanitários, uma infinidade de serviços. Um evento comunitário, por exemplo, pode se enquadrar nos ODS 10, 11 e também no 17. Lembrando que esse material está disponível para o download e eu apenas fiz aqui uma relação rápida para poder, então, no momento que vocês forem documentar, produzir ou até reportar, caso queiram lançar o número do ODS respectiva a condições, então, de fazer esse comparativo com esse material que está sendo falado. Então, os ODS, eles não são um capricho da ONU, né? Eles são um mínimo civilizatório para que cada pessoa, em qualquer lugar, tenha a oportunidade real de viver com dignidade. É um roteiro para transformarmos, então, o serviço em um impacto sustentável. E o serviço dos leões, dentro das causas globais, contribuem para a realização dos ODS. Então, mais uma vez, eu quero agradecer ao presidente da academia, o acadêmico João Roberto, então, pelo convite, de estar falando, então, sobre esse ponto que é a interseção, né, entre as causas globais e os objetivos de desenvolvimento sustentável, e reforçar que fazer essa ligação é uma forma da gente, então, estar falando uma mesma língua global, de uma agenda global, né, com vários entes e órgãos que fazem parte da sociedade, e também somar a uma iniciativa que é um grande guarda-chuva global da ONU em promover impacto e também de forma sustentável promover a mudança necessária na nossa sociedade. Muito obrigado a todos e desejo um bom dia a vocês.